mais um episódio do nosso Podpólogos. Estamos aqui com a vossa presença, professor Pedro. Bom dia, rapaziada. Bom, queria começar, pedindo um pouquinho para você se apresentar um pouquinho para nossa galera, contar um pouquinho de você, professor. Bom, meu nome é Pedro Cunha, eu sou professor de Educação Física aqui no Colégio Pollux. Esse é o meu terceiro ano letivo. Eu tenho 45 anos, eu sou casado, tenho duas filhas, a Maria Eduarda com 10, a Laura com 6. Eu sou português, eu vim para o Brasil em julho de 2008 e desde essa época, então, que eu estou morando aqui no Brasil, em São Paulo. Bom, a gente queria começar com uma perguntinha, professor. O que te trouxe no Brasil? Para o Brasil, no caso. Bom, a minha primeira experiência aqui no Brasil, ela aconteceu quando eu ainda estava na faculdade. Eu tive a oportunidade de fazer um ano de intercâmbio, então eu saí da minha faculdade em Portugal e eu vim durante um ano estudar na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Vim eu junto com mais 5 amigos e nós fizemos um ano de intercâmbio. Então aí foi o meu primeiro contato com o Brasil. E a gente vai nesses tempos, vai conhecendo pessoas, vai conhecendo novas culturas, novas experiências de vida. E eu sempre tive vontade de voltar. Ah, e aí, quando eu decidi arriscar e vir para o Brasil, que foi em 2008, então eu falei, não, eu vou tentar, vou experimentar. Eu já tinha vindo outras vezes, alguns períodos de férias, e em 2008 foi quando eu tomei essa minha decisão de tentar vir morar para aqui definitivamente. Então, essa foi a minha decisão de querer vir para cá, definitivamente. Você teve algum receio, alguma dúvida de vir pra cá? Matheus, a gente sempre tem, né? Porque na época que eu vim para o Brasil, eu já não era propriamente um jovem, né? Então, eu já tinha 28 anos, eu já era formado, eu já trabalhava em Portugal, então a gente sempre coloca muito na balança o que é que compensa. Compensa eu sair, deixar tudo, ir sem nada, na aventura, na experiência, ou vou ficar aqui porque já tenho uma vida relativamente estável. E, e quando eu coloco o peso nessa balança, mesmo pendendo um pouco mais para a estabilidade, eu sempre falo que eu prefiro me arrepender porque eu tentei do que eu ficar uma vida inteira me arrependendo porque eu não tentei. Pensando como que seria. Isso. Então, quando eu decidi, eu falei assim: vou na aventura. E eu tive muita sorte na vida porque eu tenho um pai e uma mãe que sempre estiveram do meu lado. E naquela época me apoiaram, falaram: cara, vai, tenta. Se correr mal e se você quiser voltar, dar um passo de novo para trás, a gente está aqui para te ajudar. Então, isso foi um sopro de ar que me faltava, sabe? Então, quando eles me falaram esse incentivo a mais, eu decidi, ok, então eu vou tentar. E você se sentiu acolhido pelos brasileiros e pela nossa escola? Falando de uma forma geral, quando eu cheguei, obviamente sim, me senti muito bem acolhido. Nunca tive problema nenhum de pessoas que olharam para mim com cara feia porque eu era português ou porque eu estava vindo de outro lugar. Eu acho que eu também sou uma pessoa extremamente sociável, então eu consigo interagir bem em todos os meios. Então, em relação ao geral, comunidade brasileira, o país, eu sempre me senti muito bem e sempre me senti em casa. Às vezes eu falo assim, cara, eu acho que hoje em dia eu me sinto mais pertencente aqui do que propriamente pertencente a Portugal. Mesmo eu não renegando as minhas raízes, eu amando Portugal. Mas eu me sinto chamo muito mais casa hoje aqui do que propriamente em Portugal. E aqui no colégio, cara, mesma coisa. As pessoas me acolheram muito bem, me colocaram muito à vontade. Ah, a Melina, eu já tinha trabalhado um ano em outra escola junto com ela, então ela já me conhecia um pouco, já sabia mais ou menos como eu trabalhava.
Então, quando surgiu a oportunidade de eu vir para cá, eu abracei e ela me trouxe essa oportunidade. E aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço dentro da escola, também vai mostrando o nosso trabalho. E eu hoje me sinto muito bem aqui também. Sinto bem legal, adoro trabalhar aqui. É, que outros lugares do Brasil você já conheceu? Ah, já viajei para alguns lugares, normalmente aqueles lugares onde todo mundo vai de férias, né? A região da Fortaleza, Bahia, o Sul também já fui, Minas, enfim, ah, Rio, alguns lugares, aqueles lugares mais turísticos que todo mundo vai. Tem alguns outros lugares que eu gostaria muito também de conhecer, ainda que eu não tive a oportunidade. Mas o Brasil é um país muito rico, né? Então, se a gente colocar uma viagem por ano só para viajar aqui no Brasil, a gente quase que nem precisa de sair para fora. Ah, mas já conheci alguns lugares assim que acho que acho muito a beleza natural do Brasil, ela é muito rica, né? Então, E o que que fez você escolher São Paulo para vir morar aqui? quando eu decidi trocar Portugal por Brasil, eu já tinha tido contato com Bahia, com Salvador. Ah, mas São Paulo é uma metrópole, né? É uma das maiores cidades do mundo. Então, quando eu quis trocar algo que eu já tinha conquistado concreto por uma aventura, eu precisei de vir para um lugar que me proporcionasse oportunidades e me abrisse portas para que compensasse eu sair de Portugal. Então, essa foi a maior decisão que eu tomei em ter vindo para São Paulo. Eu já conhecia São Paulo, já tinha morado aqui. Teve uma vez, uma época que eu passei 3 meses aqui na casa de um amigo meu e já conhecia e não conhecia numa questão de trabalho, mas eu sabia que eu vindo para cá teria inúmeras portas que eu não teria em outro lugar. Então, essa foi a principal decisão que me fez vir para cá. Sobre a cultura, né, que você já falou, queria saber qual diferença e semelhança você percebe da cultura de Portugal para a cultura aqui do Brasil. A maior semelhança, já acho que primeiro a língua, né, que só pela língua ser a mesma já nos traz um conforto e uma estabilidade grande na questão da comunicação, na questão de socializar e da gente se integrar mais rápido dentro de um outro lugar, né. A comida é ótima, aqui em São Paulo você consegue comer de tudo, comida muito parecida com comida típica portuguesa também, e eu gosto muito de comer, então, ah, nunca tive problema de me acostumar com a alimentação aqui, que acho que ela atende muito bem a todas as culturas, né. Ah, e você me perguntou, desculpa? A diferença, assim, As diferenças. As maiores diferenças eu acho que tá na não sei se é cultural país ou se é cultural por ser São Paulo. A vida é muito mais agitada, obviamente. As rotinas, elas são rotinas que a gente consegue ter uma rotina de vida, mas dentro dessa rotina acontecem muitas coisas diferentes dentro da nossa semana. E eu, em Portugal, morava num meio muito pequeno. Era uma vila com muito poucos habitantes. Eu saía para trabalhar, voltava, mas eu sabia onde estavam todos os meus amigos, a hora que eles estavam, o lugar que eles estavam e com as conversas que eles estavam tendo. E isso era uma coisa que não me deixava satisfeito como crescimento de ser humano, sabe? Tipo, eu precisava de conhecer outras pessoas, outras culturas, outras identidades, para eu também crescer como pessoa. Então, o fato de essa é uma diferença muito grande, mas eu não sei, eu acredito que seja, obviamente, pelas diferenças da forma de pensar de um brasileiro para um português, porque o brasileiro ele pensa de uma forma muito mais positiva do que a nossa, porque a gente tenta encontrar sempre o pior em algo que acontece. A gente não consegue ver o bom numa coisa ruim, quando acontece algo ruim. E o brasileiro não, o brasileiro ela é uma pessoa que ela busca sempre algo de bom mesmo estando numa vida ruim ou tendo acontecido alguma coisa ruim com ela. E isso é uma diferença cultural grande e que eu me identifico mais.
Como pessoa, eu sou mais do lado em tentar sempre ver algo bom e tentar buscar outras coisas que agreguem ao meu crescimento pessoal. Então, acho que isso é uma diferença grande. Então, você, na sua vinda pelo Brasil, hoje em dia você está feliz com isso? Estou. Estando aqui. Estou, não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei lá atrás. Eu nunca vou dizer que um dia não voltarei, porque a gente não sabe o dia da manhã. Mas se me perguntarem, Pedro, você tem vontade de voltar hoje? Não, não tenho. Aí as pessoas falam assim, Pedro, mas como assim, cara? Como que você consegue viver numa cidade que é tão perigosa, que é tão cara, que tem tantos problemas sociais? O teu país é um país que não tem nada disso. Cara, mas a gente também tem que perceber onde que a gente se sente feliz, primeiro de tudo, né? E o que é qualidade de vida para cada um. Qualidade de vida para mim pode não ser a qualidade de vida para vocês, né? Então eu tenho que me identificar no lugar onde eu acho que eu tenho uma qualidade de vida e onde eu me sinto feliz. Não adianta a gente ir para um lugar onde a gente tem uma qualidade de vida, mas a gente não seja feliz. Então acho que a felicidade do lugar, ou da gente estar e da gente gostar, acho que é o principal. Sua família ainda está lá, então. Hoje o meu pai já faleceu, o meu pai já faleceu há 3 anos, a minha mãe é viva, ela mora lá, ela consegue vir passar umas temporadas cá, né, porque como também já é aposentada, e ela consegue ficar mais tempo, então, por exemplo, que nem agora, ela vem no final do ano, vem comecinho de dezembro, ficou até fevereiro, agora ela voltou, agora em julho eu vou até lá visitar ela junto com a minha família que tá morando aqui, mas eu tenho um vínculo muito grande ainda lá, com a minha mãe, com os meus tios, meus primos, alguns amigos com quem eu ainda falo, porque as amizades elas vão se perdendo, né? Porque a gente vai perdendo o contato, a gente sabe que as pessoas são nossas amigas, mas a gente não tem mais aquele contato diário que a gente tinha antes. A gente vai renovando essas amizades todos os dias, né? Então, hoje em dia, as minhas maiores amizades elas já estão aqui. Mas eu ainda tenho um vínculo muito grande com Portugal. Tem mais alguma Tem aí? só essa aqui. Antes de você vir pro Brasil, como é que você imaginava que o país seria? Eu acho que a visão que eu tinha como português em relação ao Brasil é um pouco a visão que acho que muita gente tem em relação a. Porque eu sempre falo assim: a gente precisa de conhecer a cultura para poder opinar. Enquanto a gente não conhecer, não adianta a gente opinar por casos isolados. Então, não adianta a gente conhecer, a gente opinar ou ter uma opinião formada sobre qualquer país ou qualquer lugar, se a gente não estiver lá e se a gente não souber como é que funciona culturalmente esse país. Então, quando eu não conhecia nada sobre o Brasil, a ideia que eu tinha era aquela que passava lá para fora. Festa, carnaval, ah, férias, praia, futebol. E a gente não tem esse contato que eu hoje tenho culturalmente. Hoje eu consigo defender a cultura e o país de uma forma que eu não tinha lá atrás. Então, hoje em dia, quando eu vou para Portugal e quando essas pessoas que ainda são fechadas culturalmente me trazem algumas questões sobre o Brasil, eu consigo rebater, eu consigo opinar com elas e eu consigo falar, cara, não é nada disso. Você está pensando errado, o Brasil é muito maior, muito diferente disso que você tem. Mas eu não vou também ficar discutindo com pessoas que não querem aprender. Então, quando as pessoas não querem aprender e querem continuar ignorantes, eu vou deixar elas no canto delas e eu vou continuar com a minha vida, né? Acho que a gente tem coisas para gastar a nossa energia de uma forma muito mais prazerosa do que ficar discutindo com alguém que não sabe, não conhece. Não agrega, né, direito. Com certeza. Então, bom, é isso, professor. Muito obrigado pela entrevista. Disponham sempre que precisarem, tamo aí junto. Fiquem ligados aí nos próximos episódios. E obrigado.